falaram sobre os patinetes russos que tomaram conta de Fortaleza. Teve uma época aqui que nós fomos invadidos aqui a cidade com os carros russos, os Ladas. Foi uma peste que rápida, ainda bem. Agora são os patinetes. Os patinetes estão aí em muitas ruas e avenidas de Fortaleza. E o assunto ontem foi levado ao plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. No fim da primeira quinzena deste mês, vereadores já distribuíram uma portaria da Autarquia Municipal de Trânsito, a AMC, regulando a utilização desses patinetes russos. A portaria é de número 97 de 2025, dispõe sobre o deferimento do pedido de credenciamento de operadora de micromobilidade para a exploração de serviço de compartilhamento de equipamentos elétricos de mobilidade individual, autopropelidos, patinetes, entre parênteses, patinetes elétricos, em vias e logradouros públicos, intermediados por plataforma digital na cidade de Fortaleza, com base no decreto número 16.261, de 8 de maio de 2025. Diz a portaria, o superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas e com fundamento no decreto 16.261, de 8 de maio de 2025, resolve, podendo ser renovado desde que requerido com antecedência mínima de 30 dias do vencimento do credenciamento e desde que aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. O artigo 4º desse decreto diz que as condições exigidas e apresentadas para o credenciamento devem ser mantidas ao longo da prestação do serviço, sob pena de descredenciamento. E no artigo 5º diz, então, que esse serviço fica, o responsável pelo serviço fica ciente que terá que pagar um preço público pela outorga onerosa referente à exploração intensiva da malha viária urbana e do espaço público municipal. O valor do preço público será fixado em regulamento específico. Pagamento esse que será destinado exclusivamente a projetos de mobilidade urbana e segurança de trânsito, executados pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, que foi 13 de maio de 2025. Os vereadores questionam, os vereadores, sobretudo, óbvio, só de oposição, questionam a origem da empresa. É uma empresa russa que tem um representante aqui em Fortaleza que está explorando a utilização desses patinetes elétricos. A prefeitura não deu mais esclarecimentos sobre essa outorga, além da portaria da AMC.
O jornal O Estado de São Paulo, ele diariamente tem 2 editoriais. O segundo editorial de hoje, do Estadão, é sobre universidades federais à míngua. Diz o último trecho do editorial: a promessa de Lula da Silva de implementar uma expansão universitária de excelência nunca passou disso, de uma promessa. Ademais, é em claro sinal de que nunca se preocupou genuinamente com a formação de jovens estudantes. Os governos lulopetistas jamais deram a devida atenção ao desenvolvimento de outros polos de ensino, como os centros de ensino técnico profissional. Para ser crível, diz ainda o editorial na sua parte final, para ser crível, o discurso progressista do governo federal, que se apresenta ao país como defensor da ciência, da educação e da inclusão social, precisa vir acompanhado de coerência orçamentária e administrativa. Não basta exaltar a importância da universidade pública para o país, um truísmo, se, na prática, Lula da Silva opera um estrangulamento. Opera um estrangulamento financeiro que compromete aulas, interrompe pesquisas, prejudica a manutenção dos estudantes de baixa renda e ameaça a reputação institucional das universidades federais. Eu li o último parágrafo do segundo editorial de hoje do jornal O Estado de São Paulo. E eu achei interessante, sobretudo nessa parte que ele diz que o governo jamais deu a devida atenção ao desenvolvimento de outros polos de ensino, como os centros de ensino técnico profissional. Disso nós falamos recentemente. Nós precisamos de escola de ensino técnico para que o jovem, ao concluir o ciclo secundário do seu estudo, tenha uma perspectiva factível de emprego. A universidade é excelente. Nunca devemos prescindir da universidade, mas o ensino técnico é o que mais reclama o jovem de classe média, do jovem pobre dos dias atuais. Ele termina o seu estudo secundário e não tem emprego. Não tem emprego também, porque não tem nenhuma qualificação. Se o governo federal, estadual, os governos municipal se preocupassem com o ensino profissional, sem dúvida, os nossos jovens não estariam na quantidade que temos jogados no meio da rua. Eleição para renovação
dos comandos municipais, estaduais e nacional do Partido dos Trabalhadores tem movimentado milhões de filiados pelo Brasil afora. Óbvio que aqui no Ceará não é diferente. Ontem, um atuante petista cearense publicou uma nota contra a decisão do Diretório Nacional do PT de fazer a eleição nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal, não com a utilização de urnas eletrônicas, mas sim através do sistema arcaico de cédulas de votação. Num determinado momento do seu manifesto, o petista cearense indaga: que democracia é essa, companheiro? Ele pergunta. E diz mais: a gente, isso é um trecho do manifesto do petista cearense, a gente passa a vida defendendo a urna eletrônica, a segurança do processo eleitoral brasileiro contra os ataques da extrema-direita. E na hora de aplicar a mesma tecnologia que garantimos para as eleições gerais, para a nossa própria eleição interna, a gente não consegue, indaga. E prossegue. Não consigo evitar a pergunta: isso não é medo de uma grande e insurgente resposta que pode acontecer no partido? Medo de que a militância, cansada de ver o PT entregue a decisões externas, como bem mencionamos sobre a situação do Ceará, por exemplo, use as urnas eletrônicas para expressar um descontentamento que a direção não quer ver? Eu vejo os companheiros e companheiras nas bases sentindo na pele as consequências de um partido que, por vezes, parece distante de sua essência mais combativa. A gente defende o governo, claro, é a nossa tática no momento, mas a estratégia maior, a que defende a do socialismo, a da combatividade, a da escuta da base, parece ser deixada de lado em nome de conciliações que nem sempre a militância entende ou aceita. E conclui a parte desse trecho que nós escolhemos para ler aqui. E essa resolução sobre as urnas, justo agora, com o PED 2025 se aproximando e a discussão sobre os rumos do PT se acirrando, parece um atestado de que há algo a esconder, ou melhor, a evitar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o nosso comentário. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV da Transparência, o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e seus convidados.
Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Oceli Lopes e Sara Raquel apresentam as manchetes dos principais jornais nacionais no primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência. O PDT nacional admite a possibilidade de ao menos 2 deputados federais ficarem filiados ao partido aqui no estado do Ceará. Mauro Benevides Filho e Dilvan Alencar, este hoje ocupando a Secretaria de Educação do município de Fortaleza. Mas, no meio político, a expectativa é de que os 2 deputados federais não ficarão no PDT. Provavelmente, filiar-se-ão ao PSB, onde já estão alguns dos outros que foram eleitos em 2022, até por questões de sobrevivência política. O PDT avaliam analistas, o PDT no Ceará não se conseguirá formar uma chapa de candidatos a deputado federal que eleja ao menos um único deputado. Daí está ameaçada mais uma reeleição do deputado André Figueiredo, que atualmente é o presidente estadual da agremiação. E se o partido está com dificuldades de formar uma chapa para deputado federal, maior ainda é a formação de uma chapa para disputar vagas na Assembleia Legislativa cearense. O PDT, sem dúvida, ficará até abril do próximo ano, porque em março tem o período da janela partidária, que é um momento de 30 dias em que todos parlamentares, vereador, deputado estadual, deputado federal, todos eles podem mudar de partido sem sofrerem as consequências da lei da fidelidade partidária. Pois bem, até lá, o PDT ficará sem nenhum deputado federal e estadual no Ceará. O PDT que foi, durante um bom tempo, o maior partido aqui no estado, assim como foi também o PSDB, quando tinha o governo do estado. O período os 3 mandatos do governador Tasso Gereissati, um mandato do ex-governador Ciro Gomes e um mandato do governador Lúcio Alcântara. Terminado esse ciclo dos governos tucanos, o partido minguou e hoje está numa situação também muito delicada. Agora, com a fusão dele, PSDB, com o Podemos, o partido organiza uma chapa de deputado federal que ao menos possa eleger um deputado federal. A expectativa do partido é que essa chapa que está sendo montada, inclusive, como nós já dissemos ontem aqui, com a participação do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, e outros ex-deputados federais, a expectativa do partido é, com essa chapa,
eleger ao menos 2 deputados federais. Mas os observadores da política admitem que ele pode eleger apenas 1, diante das fortes chapas de candidatos a deputado federal que estão sendo montadas pelo PL, pelo PSB e pela Federação União Brasil, PP. Essas 3 agremiações têm chapas muito fortes para concorrerem às 23 vagas que acontecerão no próximo ano para a Câmara dos Deputados. Nós estamos chegando no 6º mês do ano. Os prefeitos que foram eleitos em outubro do ano passado já estão concluindo 5 meses de mandato. Mas as populações dos municípios de Choró e de Santa Quitéria ainda estão sem os prefeitos que elegeram em outubro do ano passado e ficarão sem eles. Mas o pior, ainda não sabem, essas 2 populações não sabem quando poderão eleger os seus respectivos prefeitos. O prefeito eleito de Choró, o Bebeto Queiroz, desde o encerramento da campanha eleitoral do ano passado, está foragido, está em lugar incerto e não sabido, escondendo-se da Polícia Federal por conta de um decreto de prisão preventiva assinado pelo juiz eleitoral do município de Canidé, por conta do seu envolvimento na compra de votos com dinheiro de emendas parlamentares, supostamente do deputado federal Júnior Mano. Vários políticos cearenses dizem que ele está por aqui, mas só que quem de direito não o localiza. Há quem diga que a Polícia Civil do Estado do Ceará não tem interesse em localizá-lo, porque o caso seria da Polícia Federal, já que o decreto de prisão preventiva foi assinado por um juiz eleitoral e a Justiça Eleitoral tem como sua polícia a Polícia Federal. O outro prefeito que foi impedido de assumir o mandato é o José Braga Barroso, o Braguinha, eleito em Santa Quitéria. Este foi impedido de assumir o cargo e já teve o seu mandato cassado por conta de envolvimento com facções criminosas. A Justiça Eleitoral precisa ser mais ágil. Os 2 municípios, suas populações, precisam eleger os novos prefeitos e não devem esperar que a Justiça Eleitoral só venha a marcar uma nova eleição nesses 2 municípios quando os mandatos dos prefeitos estiverem terminando. Já estamos chegando no 6º mês. Tudo indica que neste ano ainda
Nós estamos ainda no 5º mês do ano, já no final do 5º mês do ano. Temos mais 7 meses, mas tudo indica que nesses 2 municípios nós não teremos as eleições municipais complementares ainda no decorrer de 2025. É uma pena que a Justiça Eleitoral seja tão lenta quanto está demonstrando ser e quanto é a justiça comum. Os eleitores, os cidadãos e as cidadãs desses 2 municípios, Choró e Santa Quitéria, merecem respeito. Que tenhamos logo eleições municipais para que os prefeitos de Choró e Santa Quitéria sejam realmente os representantes do povo dessas 2 cidades, que são administradas hoje por vereadores, presidentes de câmaras municipais. No caso de Santa Quitéria, aí é que os políticos ligados ao Braguinha não têm interesse em fazer uma nova eleição. Pois sabe quem é o prefeito? É o vereador filho do Braguinha. Tudo em casa, hein? Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, convidando-os a seguirem conosco, porque o Oceli e a Sara vão dar sequência ao noticiário nacional, as informações